Bom, ROI nada mais é do que a abreviação de uma sigla em inglês, Return on Investment, ou seja, o retorno sobre o investimento. É um termo muito utilizado no mundo financeiro. Quando você vai fazer investimento, seja na poupança, um CDB, bolsa de valores, muito se fala de quanto você vai aplicar e de quanto que você vai ter de retorno. Esse termo é pouco utilizado hoje, principalmente no Brasil, quanto a projetos. Mas se você for olhar, o projeto nada mais é do que um investimento, como um investimento financeiro. E qual é o objetivo das empresas com o investimento em projetos? Obter retorno. Então, o retorno sobre investimento, ele é uma ferramenta poderosa que precisa ser utilizada pelas empresas para fazer uma avaliação do quanto a empresa vai gastar com o seu projeto e o quanto que ela espera de retorno financeiro com aquele projeto. Hoje nós temos uma visão limitada de CAPEX, ou seja, quanto eu gasto para fazer um projeto. E poucas empresas olham qual é o retorno que aquele projeto vai dar. Essa é uma ferramenta importante porque as empresas hoje detêm orçamento limitado para fazer uma quantidade enorme de projetos, sejam projetos internos, de melhoria própria, seja projetos reguladores, que vêm de uma determinada lei ou uma agência que determina a sua execução. As empresas precisam avaliar dentro do seu portfólio quanto elas têm para investir, quanto vai custar cada projeto e avaliar então qual o retorno que cada projeto vai dar. Dessa forma, ela consegue priorizar aqueles projetos que podem gerar um ganho maior para a empresa. Um dos principais pontos que o ROI pode ser utilizado e empregado é no auxílio das empresas avaliarem, dentro do seu portfólio, quais projetos serão empenhados, por exemplo, no próximo ano. Ela necessita avaliar quais são os projetos disponíveis, o orçamento ou quanto vai custar cada um desses projetos e trabalhar assim, dentro de um próximo ano, quais vão ser os projetos executados. E o ROI é uma ótima ferramenta para se fazer essa análise, esse estudo de viabilidade, pois você vai poder comparar não só o retorno que aquele projeto vai dar, mas também comparar outros itens importantes também que o ROI pode trazer para as empresas. Agora, um dos grandes pontos é, se eu tenho 3 projetos, um projeto, vou gastar, por exemplo, 1 milhão em cada projeto. Um projeto tem um retorno de 100 mil, um de 50 e um de 20 mil. Qual projeto executar? A não ser que seja um regulatório, na minha decisão eu iria para o projeto que retorna 100 mil reais, pois eu vou ter um ganho maior do que os outros projetos. Sem essa visão de qual retorno financeiro que o projeto vai dar, fica difícil de escolher o melhor projeto que gera benefício para a empresa. Uma das análises que a empresa pode fazer com o ROI, analisando como investimento e o seu retorno é qual é a taxa de retorno que eu tenho sobre o meu projeto. Vamos supor que eu tenho um projeto que eu gaste 100 mil reais para executá-lo e ele vai me dar uma taxa de retorno de R$1.000 por mês. Após a sua implantação, eu terei R$1.000 por mês de retorno, seja de diminuição de custo, de melhoria de processos, de aumento de vendas, independente do motivo. Ao final eu tenho um retorno de R$1.000. De forma simples, podemos dizer que esse projeto gera um retorno de 1%. Ele tinha 100, vou gastar 100 mil e retorno 1.000 por mês. Ele tem uma taxa de 1% de retorno. Bom, se eu pegar esses 100 mil reais e fazer investimentos no mercado, qual é o valor que o mercado paga de juros sobre aquele investimento, sobre o meu dinheiro? Essa é uma análise também que as empresas podem fazer. O retorno do projeto, financeiramente, quanto à questão de taxa de retorno, é interessante? É um projeto interessante para a empresa executar? Ou se eu pegar esse dinheiro e fazer um investimento, por exemplo, no mercado financeiro, eu terei um ganho maior e um risco menor. Porque vale lembrar que todo projeto tem risco. Nós temos um orçamento que pode sofrer variações com o tempo. Para cima ou para baixo, geralmente podem ocorrer atrasos, troca de profissionais, mudanças de plano estratégico, enquanto se eu fizer uma análise de mercado, um investimento financeiro, o risco é muito menor. Então, ou seja, para valer a pena esse projeto, ele tem que ter uma taxa de retorno, ou seja, uma atratividade para o seu investidor, que é a empresa, os sócios, os acionistas, que seja maior do que no mínimo uma taxa de mercado. Sim, existe. Por exemplo, podemos citar também o payback. O payback, ele é uma forma de demonstrar em quanto tempo o projeto vai se pagar. Existem várias formas de se calcular e as mais importantes são o payback simples e o payback descontado ou o payback composto. Que um vai calcular
a variação, né, do custo do projeto no tempo, o retorno no tempo do projeto de forma simples. Por exemplo, eu gastei 100 mil reais, vou ganhar 10 mil reais por mês. Então eu tenho um payback simples de 10 meses. Em 10 meses eu consigo de volta o dinheiro que eu investi no projeto. E eu tenho também o payback descontado, onde eu tenho que fazer dinheiro a valor presente, fazer o desconto do dinheiro com os juros, com o investimento, e aí já se torna um pouco mais complexo. Mas no payback simples, que é uma forma fácil de poder avaliar, você tem uma ideia rápida, como o exemplo que eu dei. Um projeto que você investe 100 mil reais e você tem um ganho nesse projeto de 10 mil ao mês, em 10 meses, teoricamente, você recuperou o dinheiro que você investiu. A partir dali, você tem um ganho contínuo que o projeto te proporciona e proporciona para a empresa. Ou seja, ele passa a ter um retorno contínuo de dinheiro desses 10 mil constantemente para a empresa. E o valor que você investiu dos 100 mil foram pagos dentro desses 10 meses. Essa também é uma boa ferramenta para se avaliar, em conjunto com a taxa de retorno, qual projeto fazer. Nós temos projetos que às vezes os paybacks vão ser grandes, 2, 3 anos. Vamos pensar uma fábrica de automóveis. Quanto se gasta no desenvolvimento de uma fábrica? Depois, quantos carros ela vai produzir e qual é o retorno que se vai ter daqueles carros produzidos? Ou seja, são projetos onde o payback é muito longo. Você pode trabalhar com projetos menores, que eu gosto muito de trabalhar com esses projetos, que chama-se Quick Wins, que são projetos pequenos com retornos pequenos, mais rápidos. Ou seja, você consegue um payback rápido do seu projeto. Às vezes a taxa pode nem ser tão boa, mas ele tem menos risco e ele gera um retorno a curto prazo. Então são ferramentas que você pode utilizar junto com o ROI para fazer uma análise do seu portfólio de projetos e uma análise de viabilidade de projetos para a sua empresa.